Deus manda um recado aqui para você que está se sentindo fragilizado, que está passando por uma adversidade, uma luta, uma tempestade. Não é só você não, todos nós passamos por isso. Mas nós temos a promessa de Deus, que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Sabe, quando Jesus apareceu ali no mar, e os discípulos dele estavam no barco, eles se assustaram e falaram que era um fantasma. E quando eles viram que era Jesus, aí Pedro olhou para ele e falou assim: se és tu, manda eu ter contigo. Jesus falou: vem. Então ele foi. Até aí ele estava olhando para Jesus. Mas chegou um certo momento que ele começou a olhar para as ondas do mar. O mar, as ondas se levantavam, vento, tempestade. Então ele começou a olhar aquilo ali. Ele tirou os olhos de Jesus. Então, nesse momento que ele começou a olhar, ele afundou. E aí, quando ele afundou, Jesus estendeu a mão para ele e tirou ele de lá. E falou para ele: por que temeste? Então, nesse momento, quando a gente está passando por uma certa luta, quando a gente tira os olhos da palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, então a gente começa a olhar para o problema. E aí, o que acontece? Aquela situação começa a ficar pior. Porque se nós tiramos os olhos de Jesus, então para onde que nós vamos? Como que nós vamos nos fortalecer? Por isso que ele diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E a nossa fragilidade, ela nos atinge quando nós tiramos os olhos do Senhor. Porque é dele que vem o nosso socorro. Ele diz na palavra dele que ele é o nosso socorro bem presente no dia da adversidade. Então, creia nisso. Assim como eu, você, muitos de nós passamos por lutas todos os dias, porque a palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E quem é que ele quer tragar? Aquele que é de Deus. Então, se nós colocarmos no nosso coração a palavra de Deus, nós vamos conseguir nos fortalecer no Senhor. Porque ele diz, né? Seja forte e corajoso, não temas. Quantas vezes Deus fala na palavra dele: não temas, eu sou contigo. Então eu quero que você, que está passando por uma luta, por uma adversidade, e você acha até que não tem jeito sim. Porque a palavra do Senhor diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Ele diz que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E ele diz que nós somos mais que vencedores. Olha só quantas promessas de Deus tem para a nossa vida. E às vezes a gente parece que a nossa fé está igual a de Pedro, quando ele afundou ali naquelas águas. Mas Deus conhece as minhas e as suas fraquezas. Ele sabe que nós somos limitados. E é por isso que ele nos exorta todos os dias. Se você abrir a palavra de Deus todos os dias de manhã, você fazer o seu devocional, você buscar a presença dele, você vai ser fortalecida. Porque a fé, ela vem através da palavra de Deus. Não é da minha palavra. Ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então se fortaleça, levante de manhã e agradeça.
Senhor, eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Porque é Ele que nos sustenta. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da adversidade. Então, todos nós estamos sujeitos a passar por lutas, por tribulações. Mas só que nós temos uma promessa, que é a palavra de Deus. É nela que nós devemos nos fortalecer, nos revestir. Essa, para que o Senhor revista você com a armadura dele. Senhor, me reveste com a sua armadura. Coloca nas minhas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma do cristão é a palavra. A espada do cristão é a palavra de Deus. Coloca na minha cabeça o capacete da salvação. Cinge os meus lombos com a verdade. Coloca nas minhas mãos o escudo da fé. Quando o inimigo vier com as mentiras, com o engano, enfrente ele com a palavra. Porque é a palavra que nos fortalece. Se ele diz que você não vai conseguir, você diga para ele, é mentira. Porque o Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. Se ele diz que você não vai vencer essa batalha, diga para ele que é mentira. Porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Se ele diz que você não vai vencer essa doença, diga para ele que é mentira. Porque a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as suas dores, as minhas e as suas dores e enfermidades. E pelas suas feridas nós somos sarados. Acredite nisso, porque Deus ele é fiel. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Fique com essa palavra no seu coração e creia que se um dia hoje foi tribulado, amanhã será melhor. Porque ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então acredite que se o seu dia hoje foi de choro, foi de tristeza, amanhã será melhor. Porque é um novo amanhecer na minha e na sua vida. E nós não vamos viver o tempo todo em tribulações. Porque a própria palavra de Deus diz, há um tempo de chorar, um tempo de sorrir, um tempo de se alegrar, um tempo de abraçar, um tempo de se desabraçar. Então é assim a palavra de Deus. Ele sabe das nossas estruturas e ele não nos vai deixar sempre na tribulação, na angústia, no choro, na tristeza, não. Ele tem alegria para mim e para você. Acredite nisso, só não largue Jesus. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Ele mesmo diz, sem mim, nada podereis fazer. E Ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós, estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Então, se o seu fardo está pesado, se você não está conseguindo carregar sozinho, não tente. Porque você não vai conseguir mesmo. Você só vai conseguir se você chamar Jesus para colocar o seu fardo sobre ele. Porque você sozinha não aguenta, você sozinho não aguenta. E ele sabe das suas estruturas. Ele está de braços abertos, esperando que você pare um pouco e que você o busque. Ele sabe das suas necessidades, mas ele quer ter comunhão contigo. Sabe, você tem seu filho, sua filha, se você já tiver. Mas como que você vai ter comunhão com ele? Como que você vai saber se ele não te conta, se ele não te procura, se ele não fala para você tudo que ele está sentindo, né? Então, com Deus é assim. Ele sabe das nossas necessidades, porque ele nos conhece, foi ele que nos fez. Então, ele quer uma comunhão, um relacionamento com você. Se você ainda não tem esse relacionamento com Deus, e se você chegou nesse vídeo aqui e você não conhece Jesus, eu te convido para conhecer ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, entre no seu quarto,
ou aí mesmo onde você estiver agora, convide Jesus para entrar no seu coração. Convide Ele para, a partir de hoje, tomar a direção da sua vida. Sabe, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te fazer uma pergunta. Se você tem filho ou filha, você teria coragem de dar ele para morrer por alguém? Só porque você gosta daquela pessoa, só porque você conhece, ou talvez até você ame aquela pessoa. Mas você teria coragem de dar o seu filho para morrer? Não, né? Eu também não. Então, Deus, Ele fez isso por mim e por você. Porque Ele sabia e Ele sabe que sem Ele nada podemos fazer. Que sem Ele nós vivemos num mundo de engano, de ilusão, de momentos. Mas com Ele a nossa vida muda. Então, a partir do momento que você entregar sua vida para Jesus e convidar Ele, é muito simples. Senhor, entra no meu coração. Eu quero que o Senhor, a partir de hoje, seja o dono da minha vida. Tome direção da minha vida. Eu coloco hoje os meus problemas nas suas mãos. E eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados, porque eu sei que eu sou pecador, que sem Ti eu não sou nada. Mas eu peço ao Senhor, nesse momento, que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor entre na minha vida, que o Senhor envie o Seu Espírito Santo para habitar em mim e que a partir de hoje eu seja uma nova criatura. A partir daí, Deus, Ele vai enviar o Filho dEle para ser o dono do seu coração. Vai fazer coisa errada? Vai errar? Vamos sim, porque nós somos falhos. Mas no momento que a gente erra e pede perdão para Deus, Ele nos perdoa. Então, a partir daí, a nossa vida, ela começa a tomar um novo rumo. Porque nós temos Jesus no nosso coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do seu coração, entrarei e cearei com Ele. Então, pense nisso. Se você ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, que deu a vida por você, ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vai voltar. Então, acredite nisso. Se você ainda não fez essa oração, faça. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Porque você vai sair da direção que você está e vai para a direção que Deus quer que você caminhe. É uma nova vida. É uma coisa assim extraordinária. Então, fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. E que você tenha um dia hoje, se foi bom, se não foi, mas amanhã será melhor. E todos os dias, quando você levantar, agradeça a Deus e diga assim, ó, Senhor, obrigado pelo meu dia de hoje. Hoje foi bom, mas amanhã será espetacular. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que tem mais pessoas precisando ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Aproveita, já deixa aí o seu like e se inscreva aí nesse canal, para que Deus possa estar me usando e trazendo mais palavra dele para vocês. Tchau, tchau.